Olá, estamos aqui de volta com mais uma aula sobre transtornos depressivos. Gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Elian Nunes de Oliveira, sou psiquiatra, professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva e Social da faculdade e ao Hospital das Clínicas da Universidade. O tema de hoje, então, é a abordagem dos transtornos depressivos na atenção básica. Inicialmente, gostaria de declarar que não tenho nenhum conflito de interesse com essa temática. Sou apenas professor e pesquisador e psiquiatra na instituição. E, resumidamente, vamos trabalhar um pouco alguns aspectos gerais sobre a abordagem da depressão na atenção primária, as dificuldades existentes no tratamento e diagnóstico, o diagnóstico e classificação, os tratamentos medicamentosos e não medicamentosos também, e vamos dar finalmente algumas recomendações práticas para a atenção primária e algumas dicas também de evidências científicas e materiais de apoio para auxiliar as equipes no cotidiano. A depressão representa, na verdade, a segunda causa de consultas em ambulatórios gerais. Na atenção primária, calcula-se que cerca de 5 a 10% dos pacientes atendidos na atenção primária podem estar deprimidos. E, na vida, a prevalência da depressão varia entre as mulheres entre 10% e 25%, um pouco mais do que os homens, que é entre 5% a 12%. O suicídio, como um evento grave, pode ocorrer em até 15% dos pacientes com depressão grave. A maioria dos pacientes deprimidos apresentam comprometimento laboral e sociofamiliar, dificuldade de exercer atividades que eles já estavam acostumados, que eles gostavam de fazer, que tinham vínculo. No entanto, nesse estado, não apresentam uma condição ideal para funcionamento, motivando muitas vezes afastamento e, em alguns casos mais graves, até uma aposentadoria. A depressão ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave, sendo que os quadros moderados ou graves eles podem apresentar sintomas psicóticos, e nos quadros graves pode ocorrer ideação suicida, tentativas de autoextermínio e até o suicídio mesmo. De uma forma geral, então, como citamos anteriormente, é mais frequente em mulheres. Um episódio depressivo sem nenhum tratamento, geralmente ele vai durar de 16 a 20 semanas. Esse é um grande período de incapacidade. Por isso justifica-se as abordagens de tratamento, mas também as abordagens de prevenção para evitar a recorrência dos quadros depressivos em pessoas que são mais vulneráveis. Ela pode ser também crônica e em muitos casos ela pode ser recorrente também. Em média, as pessoas têm cerca de 3 a 4 episódios, a mediana é de 4 episódios na vida, na população. Essas pessoas com depressão, elas frequentam mais os serviços de saúde, não só pelas queixas depressivas, mas também por outros sintomas associados, muitas vezes somatização dos sintomas depressivos. A maior parte desses casos não são detectados, variando de 30% a 60% dos casos. Em um estudo recente, inclusive, os médicos relataram que eles tinham um déficit, uma falta de treinamento e tempo no cotidiano dos atendimentos na atenção primária, além de uma descrença em relação à efetividade do tratamento que é proposto nos diversos protocolos e tratamentos. Lembrar que apenas 1/3 dos pacientes vão responder ao primeiro tratamento medicamentoso. Muitos vão precisar de troca de medicamento, associação de outros medicamentos e até potencialização do tratamento. E alguns vão ser, na verdade, resistentes ou refratários aos tratamentos existentes. O diagnóstico, ele realmente é difícil. Não existe um exame laboratorial que possa ajudar nesse diagnóstico, mesmo um exame de neuroimagem também que possa ajudar. O diagnóstico é essencialmente clínico e muitas vezes ele vai precisar de um acompanhamento durante um prazo maior para, na verdade, confirmar esse diagnóstico.
e em algumas situações pode ser necessário até informações de terceiros ou discutir casos com outros profissionais, inclusive com especialistas. Eu acho que essa que é a ideia que tem no SUS, né, de que a atenção primária é responsável pela essa porta de entrada, mas também pelo cuidado contínuo dos casos, mas que ela teria que ter um apoio ou uma espécie de matriciamento dos especialistas. Especialistas, na verdade, que não ficariam somente como uma referência e fazendo uma contra-referência, mas que, na verdade, visitassem esses serviços de atenção primária e pudessem discutir os casos, trocar ideias e ensinar o colega ou a equipe da atenção primária a detectar mais precocemente esses casos de depressão, mas também iniciar cuidados e fazer todo o gerenciamento do cuidado a médio e longo prazo também. É importante colocar como objetivo a remissão, né? Somente a remissão total que a gente vai considerar como uma boa resposta ao tratamento. Então, é muito comum ocorrer apenas um alívio parcial dos sintomas e os colegas não continuarem a avaliação, não investirem em outros tratamentos em busca de uma resposta 100%, na verdade, uma retomada da vida anterior ao episódio depressivo. Quem já teve depressão, é importante lembrar, também tem um risco maior de ter outra crise. Boa parte dos pacientes com depressão não recebem tratamento adequado, muitos, mesmo tendo o diagnóstico, não vão receber medicamentos ou terapias que poderiam ajudar. Mesmo os que recebem medicamentos, muitas vezes recebem subdosagens ou associados a outros medicamentos que podem interferir na resposta também. Então, por isso é importante sempre verificar a posologia, se está dentro da faixa recomendada pela literatura, não só o mínimo que poderia dar alguma resposta, mas também evitar doses excessivas que possam gerar mais eventos adversos e dificultar a adesão ao tratamento. É importante também observar o tempo de uso da medicação. Dificilmente o antidepressivo vai apresentar resposta nos primeiros dias. Pode apresentar algum efeito, mas vai demorar algumas semanas, cerca de 2, 4 ou até 6 semanas, para apresentar uma boa resposta ao tratamento. É importante também verificar a qualidade do medicamento, aspectos quanto à fabricação, à conservação, mas também o uso contínuo que o paciente tem feito desses medicamentos, que boa parte deles precisa de uma tomada diária, contínua, não podendo nem mesmo esquecer, porque podem surgir inclusive sintomas de retirada abrupta, que o paciente pode interpretar como uma piora ou como um efeito adverso, dificultando a adesão também. Então é importante esse cuidado de supervisionar o atendimento e orientar o paciente para o uso contínuo. E esses efeitos adversos, não só de efeitos colaterais do medicamento, mas também efeitos de retirada abrupta, podem dificultar a adesão ao tratamento. Existem alguns códigos, alguns modelos de classificação da depressão no intuito de ajudar no diagnóstico. Atualmente a gente usa o CID-10 para fins de registro em prontuário, emissão de relatórios, atestados médicos. E em pesquisa a gente tem usado o DSM-5. Tá? Obviamente tem outros modelos, outras formas de classificar, de fazer diagnóstico, algumas formas um tanto mais complexas, envolvendo um conhecimento um pouco mais aprofundado da psicopatologia clínica, que é utilizado na abordagem em saúde mental e na psiquiatria, mas de uma forma geral, para pensar em depressão, é importante identificar um quadro de depressão do humor, um humor deprimido, que pode significar desde tristeza até irritabilidade, impaciência, uma espécie de mau humor, uma perda de interesse por atividades que a pessoa estava engajada, que tinha o hábito de exercer no cotidiano,
mesmo atividades muito agradáveis, né? Cinema, leitura, amizades, estudos, ou atividade do trabalho que a pessoa se envolvia, ela tem essa perda de interesse na depressão. E também é comum a fadiga ou perda de energia para as atividades usuais, mesmo não tendo feito um grande esforço prévio. Tá? Pode ter, então, variações de intensidade, né, desses sintomas, e a gente procura também alguns sintomas que eles chamam de acessórios, desde a diminuição da capacidade de concentração ou atenção, nessa capacidade de focar numa leitura, de entender aquela leitura e interpretar e poder falar sobre aquela leitura depois. Isso certamente repercute no funcionamento laboral, mas também no funcionamento nos estudos, no funcionamento, no envolvimento numa atividade, num projeto que a pessoa normalmente estava acostumada a se envolver. Há uma redução também da autoestima, né? Muitos pensamentos negativos, uma perda da autoconfiança, ideias de culpa, elas podem ser inclusive excessivas e até ter um colorido psicótico, né? Não fazer sentido, né? Ideias de inutilidade também, visões muito pessimistas em relação ao futuro, não compatíveis com o que a pessoa tem disponível, com o potencial dela. O sono pode ficar perturbado, desde uma insônia inicial, uma insônia ao longo da noite, acordando várias vezes, mas principalmente uma insônia terminal. É o mais típico dos pacientes deprimidos. Eles acordam muito mais cedo que estariam acostumados a acordar. São madrugadores. Ou eles podem ter uma certa atipia nesse sintoma, podem ter uma sonolência excessiva. A gente também observa esse tipo de alteração. O apetite, normalmente, ele está diminuído, não é de uma forma grave, geralmente os pacientes não perdem mais do que 10% do peso, com essa diminuição do apetite na depressão, mas também alguns pacientes podem ter um quadro mais atípico e apresentar um aumento do apetite e até com ganho do peso. Talvez com uma espécie de compensação, uma busca do prazer através de uma coisa mais imediata, com a alimentação, né? Doces, chocolates, massas e outros alimentos. Nesse diagnóstico, a gente tem também alguns modelos de entrevistas, escalas e até de pequenas perguntas que a gente pode utilizar, que podem aumentar a nossa capacidade na atenção primária de detectar esses pacientes, né, de não examinar o paciente e achar que ele não está deprimido, que seria talvez, não estar deprimido seria um falso negativo, né? Mas também de aumentar a nossa especificidade, na verdade não achar que todo mundo está com depressão, né? Às vezes uma pessoa está triste, ou está atravessando um problema mais difícil no ambiente familiar, ocupacional, que leva a alguns sintomas depressivos, mas não necessariamente preenche todos os critérios para depressão. A gente tem, então, duas perguntas importantes que já foram testadas. Se no último mês o paciente se sentiu para baixo, deprimido ou sem esperança. Tá? Então, diferenciando talvez de pessoas que têm um traço de personalidade que ao longo da vida sempre tem uma visão mais negativa sobre a vida, né? A depressão sempre teria esse caráter mais episódico, com o indivíduo conseguindo identificar que tem algo diferente, né? Ele não estava assim antes. Tá? E uma segunda pergunta que pode ser feita juntamente com a anterior no último mês você sentiu pouco interesse ou prazer para fazer as coisas? São exatamente duas perguntas buscando detectar aqueles sintomas principais da depressão. Aqui no próximo slide a gente tem uma outra escala, muito fácil de ser aplicada também na atenção primária, onde a gente tem um pouco mais de especificidade, podendo ajudar a retirar os falsos positivos, né, no caso. Você tem perdido o interesse? Você perdeu a confiança em si mesmo? Você está sem esperança? São 3 perguntas importantes iniciais. Se uma delas for sim, vale a pena então fazer as 5 perguntas seguintes, tentando
especificar esse diagnóstico. Você tem dificuldade para concentrar? Você perdeu peso devido a pouco apetite? Diferente de um paciente talvez esteja perdendo peso por causa de uma dieta ou um excesso de atividades físicas, né? Alguma coisa desse tipo. Você tem acordado cedo em busca daquele sintoma da insônia terminal. Você sente-se mais devagar, né? Principalmente pacientes mais graves, eles podem apresentar uma lentidão psicomotora, inclusive nos estudos, no trabalho. Uma outra pergunta é: você se sente pior de manhã? E realmente boa parte dos pacientes vão apresentar uma queixa de humor deprimido mais intensamente no início da manhã, que vai melhorar ao longo do dia. Voltando um pouco em relação ao diagnóstico, é importante também colocar em pauta que, se o paciente tem uma doença médica geral, né, um hipotiroidismo, por exemplo, né, que leva a uma lentidão, a um desânimo, né, isso pode se confundir com a depressão, né? Então tem que ficar sempre atento às comorbidades clínicas, né? Então, o diagnóstico de depressão ele pode ser questionado numa situação de comorbidade com alguma outra doença. Ter um cuidado também em relação às substâncias psicoativas. Em nossa sociedade nós temos várias substâncias que induzem sintomas depressivos. O álcool, a maconha, a cocaína, uma série de medicamentos, inclusive antipertensivos, como a metildopa, podem induzir síndromes depressivas, né? Então, nessas situações, se a substância é suspendida, né, a síndrome depressiva ocorre uma diminuição dos sintomas e depois de pouco tempo essa síndrome, que era uma queixa do paciente, ela some, mesmo sem nenhum tratamento para a depressão, somente com a retirada dessa causa. Então é uma espécie de sintoma depressivo ou síndrome depressiva secundária, então, à doença ou uso de uma substância psicoativa. Então temos que ficar atentos a isso também. Tá? Nos cuidados assistenciais, é fundamental que as equipes de assistência, principalmente na atenção primária, facilitem o acesso ao tratamento. Muitas vezes esses indivíduos estão muito desanimados. Se o serviço for muito burocrático, né, uma dificuldade de marcar consulta, uma dificuldade de um primeiro atendimento, uma dificuldade de conversar com o agente comunitário de saúde, contar o problema que ele tem para facilitar esse acesso, talvez ele demore muito tempo para chegar ao tratamento, podendo gerar esses quadros mais graves, crônicos, e aumentar esse risco de taxas maiores de suicídio numa comunidade. Lembrar que a depressão ela causa mais prejuízo do que uma angina, do que uma artrite, do que uma asma crônica, do que a diabetes, segundo os estudos onde foram avaliadas essa carga de doenças, né? A carga de doenças na vida do indivíduo. A depressão ela é equivalente a uma incapacitação que poderia ser gerada a doenças isquêmicas cardíacas graves, mais uma vez justificando a detecção precoce e o tratamento. Em relação aos cuidados assistenciais, também é importante lembrar que 70% da morbimortalidade associada à depressão poderia ser prevenida com o tratamento, mais uma vez justificando o tratamento também. Esses indivíduos com depressão realmente não têm uma luzinha ou uma palavra, ou uma única palavra, né, ou um discurso, uma abordagem simples que possa aliviar esses pacientes e ajudá-los a sair desses quadros, né? Esses pacientes realmente precisaram de acompanhamento, de supervisão, monitoramento, principalmente nas primeiras semanas, mas também após eles terem alguma melhora, que é muito frequente o indivíduo sentir uma melhora substancial e abandonar o tratamento por achar que não precisa mais. Mas, como a gente falou anteriormente, a depressão ela tem uma duração de meses. Se o indivíduo para o tratamento, ele volta a sentir os sintomas depressivos. Então é importante também verificar as comorbidades
e o uso de substâncias psicoativas, que também podem ser a causa da depressão, mas eles podem piorar o prognóstico desses pacientes, diminuir a resposta ao tratamento, né? A gente tem várias substâncias, por exemplo, o tabaco, que ele compete com o efeito de alguns medicamentos, né? Essas substâncias também podem produzir sintomas que pioram o quadro depressivo, tá? Importante também colocar em pauta o suporte familiar, né, ou esse suporte social, que é muito importante para esses pacientes, e na maior parte das vezes as famílias deverão ser orientadas, porque muitas vezes eles acham que a depressão é uma espécie de preguiça que a pessoa está inventando, que ela não tem doença nenhuma, vão ter pouca paciência, né, com esse período de maior incapacitação do paciente. Tá? No tratamento, é importante então caracterizar bem o quadro clínico para fazer uma boa escolha do tratamento. Tá? Realmente o paciente que está numa fase aguda, mais grave, muitas vezes pode ser necessário associar algum outro medicamento para aliviar um pouco a insônia, diminuir a angústia. É comum em nosso meio o uso por poucos dias ou semanas de benzodiazepínicos até a resposta ocorrer do antidepressivo, né? Mas geralmente não é justificado o uso a longo prazo de ansiolíticos, principalmente depois do início da resposta do antidepressivo, em torno de 4 a 6 semanas. A gente já pode começar a reduzir e retirar o benzodiazepínico. É importante também verificar se o paciente não tem uma história de hipomania ou mania, ou seja, de quadros de agitação, onde ele fala que tinha muita energia, desgastava muito dinheiro, não tinha necessidade de sono, falava muito, às vezes com muitas namoradas, né, múltiplos parceiros, né, são pessoas, na verdade, que têm história então, de uma crise, né, maniforme. Né. Esses pacientes bipolares, né, que têm episódios de depressão e episódios de agitação, eles não vão ter tanto benefício com antidepressivos. Na verdade, o antidepressivo pode piorar o transtorno bipolar. Nesse caso, é muito importante o uso de estabilizadores do humor, que pode ser um tema de uma outra aula. Os antidepressivos, eles são efetivos, a gente tem uma boa lista de antidepressivos, e de uma forma geral, eles são muito semelhantes na resposta. O que eles têm diferente é da hipótese que foi construída de mecanismo de ação. Alguns são mais serotoninérgicos, outros dopaminérgicos, noradrenérgicos, né? E os efeitos colaterais, consequentemente. Alguns medicamentos dão mais sono, outros podem dar insônia, alguns podem dar tonteira. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É importante também no tratamento observar situações especiais. Crianças, adolescentes, gestantes e idosos. Em criança, há uma dificuldade, muitas vezes, de comunicar o diagnóstico, mas, felizmente, a depressão não é tão prevalente na infância como nos jovens, adultos e idosos. Né? E vão ser necessárias abordagens específicas, né, para o diagnóstico da depressão na criança e abordagem terapêutica e medicamentosa também, que pode ser mais um tema para nossas futuras aulas nesse espaço. Os adolescentes, apesar de já muitas vezes terem um tamanho de um adulto, né, eles estão nessa transição entre a infância e a vida adulta, podem ter muitos quadros atípicos, né, com hipersonolência, muita irritabilidade, e tem que se ter um cuidado especial no início do tratamento, que o início do tratamento pode dar alguma inquietude e gerar um aumento da impulsividade, elevando o risco de tentativas de autoextermínio. Então, geralmente, quando a gente começa um tratamento com adolescente, a gente programa uma série de consultas subsequentes e orienta a família no sentido de avaliar, né, de observar essa resposta inicial ao antidepressivo. Nas gestantes, há um cuidado de escolher medicamentos, né, que não tenham um risco maior de trazer danos para o feto, né, para a criança, mesmo durante a gestação ou no pós-parto, né, durante a amamentação.
E há um cuidado também, no caso das gestantes, de tratá-las, né? Na verdade, é mais arriscado para o feto uma mãe deprimida, né? Ainda mais se ela estiver com uma depressão moderada ou grave, do que o uso da maior parte dos antidepressivos. Os idosos também merecem uma atenção especial, porque eles são mais sensíveis aos medicamentos, muitas vezes eles precisarão de doses menores e eles apresentam uma série de comorbidades clínicas que podem dificultar esse manejo: diabetes, hipertensão, dificuldades de marcha, né, que podem levar a uma necessidade de maior monitoramento, escolha dos medicamentos, de uma forma que não ocasione um evento, né? É muito frequente, por exemplo, colegas passarem medicamentos muito anticolinérgicos para idosos, como a amitriptilina, que pode levar a uma confusão mental, pode levar a uma hipotensão postural, a uma queda, uma fratura de fêmur, sem dúvida nenhuma agravando o quadro clínico do paciente. Lembrar também que os idosos representam uma população muito excluída em nossa sociedade, vive situações de solidão, e essas situações podem também ser confundidas com depressão. A gente tem que ter um cuidado especial na avaliação do idoso. Como eu falei anteriormente, a resposta pode ocorrer no início, né, mas devemos aguardar algum tempo para ter uma boa resposta. É importante insistir que o paciente mantenha o tratamento. A dose que o paciente tem resposta é a mesma dose que a gente vai manter durante todo o tratamento. Só vale a pena diminuir a dose se por acaso o colega tiver tido muita pressa de aumentar e achou que colocou numa dose acima da média e talvez tenha muito efeito colateral. Depois do início da resposta, talvez valha a pena diminuir um pouco a dose do medicamento em busca dessa dose melhor tolerada. É importante buscar a remissão completa, como eu disse anteriormente. A psicoterapia ela é muito importante para os tratamentos, não só para os indivíduos com depressão leve, mas moderada e grave também. Vai servir muitas vezes como suporte, como ajuda na adesão, né, como ajuda numa melhor resposta às intervenções, inclusive medicamentosas. Casos muito graves ou quadros difíceis, resistentes, com muitas comorbidades, vale a pena a troca de ideias com um especialista, né? Ainda mais se tiver a oportunidade de fazer isso no ambiente do matriciamento. Eu acho bem mais favorável para a equipe adquirir experiência e poder lidar melhor com futuros casos. Lembrar que ECT, internações hospitalares, mesmo em hospital geral e outras intervenções, não são rotina no tratamento da depressão. Na verdade, são destinados a tratamentos mais intensivos de quadros graves, resistentes e com risco de vida. Então isso não vai ser comum na atenção primária. Em relação ao tratamento, é importante então fazer um plano terapêutico, um projeto, que começa por uma intervenção psicoeducativa, de orientar que essa culpa que o indivíduo sente tem a ver com a depressão, né, que existe tratamentos, que é importante a adesão, uma psicoeducação que envolva também essa orientação familiar. Tá? É importante cuidar dos estressores recentes. Né? Um indivíduo, por exemplo, pode desenvolver um quadro depressivo durante um quadro de luto ou problemas no trabalho. Né? Muitas vezes vai ser necessário, então, afastá-lo do trabalho, no sentido de protegê-lo desse estressor que pode ter contribuído para o desencadeamento do quadro depressivo e dificultar uma resposta mais rápida ao quadro depressivo. Agora, não é raro pacientes com quadros depressivos leves e moderados quererem continuar o trabalho porque tem a ver com o prazer que eles têm na vida, é onde eles se sentem úteis, onde eles fazem uma integração social, onde eles têm um pouco de alívio, né, da angústia e ocupam o tempo, né, mesmo nessa fase depressiva, né, mas é importante orientá-los se eles vão continuar trabalhando, lembrá-los que eles não vão render tão bem como quando estão fora da depressão, que não devem se culpar por isso e devem
conversar com os colegas sobre esse período difícil, com a chefia, para que haja uma maior tolerância também no ambiente de trabalho e um apoio para que ele consiga melhorar mais rapidamente. Outro ponto importante no tratamento é a atividade física. A atividade física pode diminuir os sintomas da depressão, mas ela não é suficiente para tratar uma depressão. E ela pode também ajudar a prevenir recaídas ou recorrências, né? Obviamente, pacientes com depressão moderada, grave, podem estar muito desanimados e podem não querer fazer nenhuma atividade física. A gente pode propor para eles, as famílias podem propor uma caminhada, alguma atividade física, mas nunca deve ser uma imposição. Tá? O indivíduo pode ter o direito, deve ter o direito de, às vezes, recusar uma proposta ou até de parar no meio da atividade, falando que não está bem, que quer voltar para casa, alguma coisa assim. Existem outras terapias também que podem ser incorporadas ao tratamento, né? A terapia de grupo, abordagem individual também, existem estimulação eletromagnética, uma série de terapias que estão disponíveis, algumas de fácil acesso, outras talvez mais caras, ainda em pesquisa, e ainda não estão em protocolos formais da atenção primária. Tá? Mas a gente deve evitar tratamentos ineficazes, porque eles podem até produzir algum alívio durante alguns dias, né? Mas podem trazer muita frustração para o paciente, porque efetivamente não vão ajudá-los a sair do quadro depressivo e manter uma boa resposta. Tá? Sempre focar nos tratamentos que têm alguma evidência de efeito, né? E sempre propor para o paciente esse segmento, acompanhamento regular a longo prazo. A gente, então, quanto a medicamentos, temos uma série de medicamentos. Os mais antigos são os tricíclicos. São medicamentos que são disponíveis em boa parte das listas, né, municipais de medicamentos. São muito baratos também. Os pacientes conseguem, muitas vezes, manter o tratamento, mesmo quando não estão disponíveis no centro de saúde, né, ou nas unidades básicas de saúde. A gente tem a amitriptilina, que é o mais anticolinérgico, ele dá mais efeitos colaterais, né? Mais constipação intestinal, pode dar mais boca seca, ele é mais sedativo. Então, o medicamento que prefere-se prescrever no período à noite, antes de dormir. A nortriptilina é o menos anticolinérgico, é o mais bem tolerado e o mais indicado em idosos. Tá? Temos também os inibidores de captação de serotonina, várias marcas, né? Já temos inclusive genéricos, várias prefeituras também já disponibilizam esses medicamentos, principalmente a fluoxetina e a sertralina, né? São medicamentos mais tolerados, mas também podem produzir cefaleia, perda de libido, náuseas, alguma tonteira. Então, vai exigir talvez algum ajuste, manejo, até troca. Temos também outros medicamentos, como a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, que teriam um efeito dual. São medicamentos também que são utilizados em pacientes que queixam de dor, né? E muitas vezes utilizados como uma segunda opção, né? Assim, é muito frequente o uso de um medicamento, como vocês viram, como eu falei anteriormente, 1/3 dos pacientes vão ter resposta. A ideia inicial é trocar de classe. Então, se ele não respondeu a um inibidor de captação, uma boa ideia seria tentar um desses medicamentos duais, né? Ou, se não respondeu ao tricíclico, tentar um inibidor de captação, né? Sempre mudar de classe, né? E a gente também tem outros medicamentos, eles não estão, mais raro eles estarem disponíveis nas farmácias, né? Nas unidades básicas, né? Alguns são mais caros, né? Na verdade, a gente vai deixar para alguns pacientes mais resistentes aos medicamentos de fácil uso, mais baratos, né?
ou, na verdade, indicar para pacientes que têm alguma condição financeira de comprar algum medicamento. Eles têm algumas vantagens, né? A mirtazapina, por exemplo, ou a trazodona, são medicamentos que têm menos efeito na perda da libido, eles são um pouco sedativos, ajudam então nas insônias, né? A vortioxetina, a glumelatina também são medicamentos mais bem tolerados, né? Com menos efeitos colaterais na esfera sexual, né? E a princípio agem por outros mecanismos, né? Que ainda estão sendo estudados, que talvez possam beneficiar grupos específicos de pacientes também. A bupropiona é um medicamento que é utilizado para tratamento de dependência de tabagismo, pode ser conseguido de outras formas, né, no centro de saúde também, mas também tem genérico e com preço bem mais razoável. Esse tratamento inicial com um antidepressivo, que se não responder pode ser trocado por outro antidepressivo, numa terceira etapa ele poderia ser potencializado, né? Poderia ser potencializado com lítio, ou com hormônio tiroidiano, ou até com antipsicóticos ou estabilizadores do humor. São medicamentos, na verdade, que têm um efeito serotoninético também, né, agindo sobre sintomas depressivos, como a quetiapina, o aripiprazol, a olanzapina e a risperidona. E em pacientes deprimidos com sintomas psicóticos, né, pacientes moderados a graves, é comum a gente usar o antidepressivo associado a antipsicóticos. O índice de resposta é muito maior. Vale a pena, então, essa associação, tá? Em praticamente todos os protocolos. Em relação a efeitos adversos, nós temos, então, a alteração do sono. A insônia é muito comum na fluoxetina. É um medicamento que deve ser utilizado de manhã, a bupropiona também, né? A sonolência é comum na amitriptilina, na mirtazapina, então é melhor prescrever esses medicamentos no horário noturno. Tontura e hipotensão postural também pode ocorrer com tricíclicos, a tontura ou tonteira, né, com inibidores de recaptação, mas pode também ocorrer, por exemplo, na suspensão abrupta desses antidepressivos que têm uma meia-vida menor, como a venlafaxina ou a paroxetina. Às vezes o paciente fica um dia, ele esquece de tomar, ao final do dia ele evolui com muitas náuseas, tontura, um mal-estar extremo, que na verdade é aliviado com o uso, né, do medicamento. Então é só lembrar o paciente tomar o medicamento que ele tinha esquecido. A boca seca, xerostomia, constipação intestinal são frequentes nos tricíclicos. Pode acontecer constipação intestinal também na paroxetina. A diarreia pode ocorrer em inibidores de recaptação, principalmente a fluoxetina, a sertralina. Boa parte desses efeitos, na verdade, são dose dependentes, então basta ajustar a dose, que ocorre um alívio, ou melhoram com o tempo, né? Obviamente, se o sintoma é muito grave, pode inviabilizar o uso do medicamento. A diminuição da libido, então, é muito comum nos inibidores de captação de serotonina, tá? Retardo de ejaculação também, né? Inclusive nos tricíclicos. Inclusive, alguns pacientes que apresentam ejaculação precoce vão utilizar esse medicamento para tratamento, os antidepressivos para tratamento desses quadros, né? É muito comum. Aumento do apetite pode ocorrer com tricíclicos, com a mirtazapina, ou perda de apetite, por exemplo, com a fluoxetina. Cefaleia e náuseas, né, já comentei anteriormente, pode ocorrer com a fluoxetina, com a sertralina e outros medicamentos também. A gente tem que ter um cuidado especial com as interações medicamentosas, né? Muitas vezes um medicamento poderia ser bem tolerado, mas quando é associado a outro medicamento, há uma intensificação do efeito tóxico, né, ou do efeito colateral, levando, né, a talvez uma adesão menor ao quadro. Da mesma forma, a comorbidade clínica pode também dificultar a adesão aos tratamentos. Nas situações de ausência de resposta, né, temos basicamente 4 perguntas que temos que fazer. A primeira é se o diagnóstico não estaria incorreto, né?
Então, sempre que o paciente não responde, tentar revisitar a história do paciente, reexaminar o paciente, tentando descobrir, né, se na verdade o paciente não tem depressão, se ele tem algum outro quadro, né, ou até alguma comorbidade que pode, né, estar dificultando essa resposta. Verificar também se o paciente tem adesão ao tratamento. Muitas vezes os pacientes não entendem que tem que usar continuamente, né, o tratamento, ou que não tem que frequentar sessões de psicoterapia, né, assim. Então, eles necessitam de uma orientação, né, para realmente colher os benefícios da abordagem. As comorbidades psiquiátricas, um cuidado muito especial nós temos que ter com a história de abuso, dependência de álcool, substâncias psicoativas, maconha e outras drogas, lícitas e ilícitas, né? Mas também com transtornos de personalidade, quadros psicóticos, né? Que podem também estar piorando essa resposta ao tratamento. Avaliar também estressores ambientais e dificuldades sociais que podem estar dificultando a resposta ao tratamento. Finalizando, gostaria de deixar algumas recomendações. Primeiramente, no início do tratamento, estabelecer então um plano que tenha uma frequência pelo menos semanal de atendimentos pela equipe, pode ser pelo médico, pela enfermeira, outro membro da equipe, né? Para garantir essa adesão ao tratamento. O agente comunitário de saúde pode ajudar muito nisso também. A gente tem uma história de boas experiências fazendo esse trabalho em equipe, né? Isso tudo em busca, né, de melhores resultados a curto prazo, mas de uma aliança terapêutica do paciente depressivo, né, com toda essa equipe da atenção primária. Depois que o paciente tiver resposta, ele fala que já está bem, continuar o tratamento pelo menos 6 meses, né, em média 1 ano. Boa parte dos trabalhos tem recomendado 1 ano. Tá? Pacientes que têm outros fatores que podem estar contribuindo para a depressão, né? Ou que têm história de episódios anteriores de depressão, recomenda-se pelo menos 2 anos de manutenção. É o que a gente chama de transtorno depressivo recorrente. E pacientes que têm uma história de mais episódios, né? Em curto espaço de tempo, né? Nos últimos 5 anos, né? Assim, a tendência é utilizar a medicação durante mais tempo, tá? Sempre lembrar que na retirada, quando já tiver terminado o tratamento medicamentoso, a necessidade de tratamento medicamentoso, é importante reduzir a medicação de uma forma mais gradual, não abruptamente, que isso pode levar a uma recorrência, a uma recaída, e que também tem sintomas de retiradas, principalmente com medicamentos de meia-vida curta. Então eles vão ter que ser retirados de uma forma mais lenta e gradual. Tá? Lembrar que o tratamento da depressão tem evidências científicas robustas, né, publicadas não só internacionalmente, mas no Brasil também, de benefício, né, para as pessoas, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Então não justifica a gente não cuidar dos nossos pacientes de uma forma adequada, não investir no tratamento deles. Aqui algumas referências, né? Tem as diretrizes da Associação Médica Brasileira, estão disponíveis na internet, alguns artigos muito legais. Assim, o DSM-5 faz um condensado para ajudar nessa classificação e seleção de pacientes que precisam de tratamento. Tá? Mas eu gostaria de recomendar especialmente para vocês esse guia prático de matriciamento, um pequeno livrinho publicado pelo Ministério da Saúde. Ele é disponível na internet, nesse link, mas também através desse código que vocês podem escanear. Pode baixar, imprimir, distribuir. Eu acho que ele pode ser um bom tema para a equipe utilizar nas discussões, nas reuniões semanais, e junto com um especialista que está ajudando a equipe a melhorar suas práticas na atenção em saúde mental. Um outro documento muito interessante, muito didático, ele é em fichas, bem direcionado, bem resumido, voltado para a atenção básica, né?
é o MGAP, é da Organização Mundial de Saúde. Ele está disponível em português, já tem uma versão em português que o professor Bertolotti traduziu, né? E nesse código aqui que vocês podem escanear também. É outro livrinho que tem não só a discussão sobre tratamento da depressão, um pouco mais detalhada do que eu trouxe hoje, mas também de outros quadros que são muito comuns na atenção primária. A gente pode, em outras oportunidades, talvez conversar um pouco mais sobre esses documentos, né? Mas vale a pena a equipe distribuir, mandar para o WhatsApp para todo mundo, imprimir, ler, né? Gastar um bom tempo, que certamente ela vai melhorar a qualidade do cuidado que está oferecendo para determinada comunidade, né? Assim, praticamente 25% da demanda na atenção primária é de saúde mental. Então vale a pena a gente investir, a gente está sempre discutindo sobre esses temas e aprendendo juntos e buscando ajudar essas pessoas. Certamente a gente vai melhorar os nossos indicadores, a equipe vai sentir que está produzindo um trabalho com maiores resultados, né? E a comunidade vai agradecer, os pacientes, sem dúvida. E certamente a gente pode contribuir para um bem-estar social mais significativo, independente de raça, sexo, de idade, né? De classe social, econômica, que a depressão realmente ela acomete toda a nossa população. O que a gente tem de específico, na verdade, é só que parece que ela é mais detectada entre as mulheres. Mas, de uma forma geral, toda a nossa população é vulnerável, né, à depressão. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para responder algumas perguntas, ou quem ficar mais à vontade pode também enviar um e-mail, que assim que possível a gente responde. É isso aí, obrigado pela atenção, até a próxima. Na criança, ela é formatada muito semelhante ao adulto, tá? Mas tem alguns medicamentos que eles não foram liberados para uso na criança, né? Proporcionalmente, a criança vai utilizar doses maiores, né? Não é maiores do que o adulto, né? Mas se a gente for calcular, em função do peso da criança e tal, para ter uma boa resposta. Eu acho que a maior dificuldade na criança, na verdade, é a detecção, é o diagnóstico, né? E, na verdade, muitas vezes há uma confusão, né, de quadros reacionais, né, ou ambientais, né, onde a criança está sofrendo e ela faz uma síndrome depressiva. A gente tem que ter esse cuidado, né? Mas, basicamente, o tratamento é muito semelhante ao idoso. Vai envolver medicamentos e intervenções psicossociais, não só psicoterapêuticas, né, para a criança, mas também familiares. No caso do diagnóstico, a nossa porta de entrada, a equipe que está melhor qualificada, é a equipe da atenção primária. Ela vai ter mais condições de avaliar, de acompanhar e de fazer esse tratamento inicial, né, e de encaminhar para outra avaliação, né, ou discutir o caso, ou para um outro serviço, se for um quadro mais grave. Tá? A princípio, mundialmente, né, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde também, é recomendável que as pessoas que tenham depressão procurem a equipe de atenção primária mais próxima da sua casa ou do trabalho. A equipe ela vai ajudar na detecção desses pacientes, desses quadros, né? Ela vai ajudar também na construção dessa história clínica, né? Da
construção do vínculo terapêutico da família, do paciente com a equipe, vai ajudar na adesão, mas também vai ajudar na resposta ao tratamento. O tratamento do paciente com intervenções psicossociais, né, intervenções por outros profissionais, não médicos inclusive, né, juntamente com o tratamento medicamentoso, né, vai produzir melhores resultados. Isso já está comprovado em vários artigos, em vários estudos, não só longitudinais, mas também estudos bem amplos, populacionais, com vários países, multicêntricos e revisões sistemáticas. O cuidado que deve-se ter, na verdade, é não abrir mão do que tem evidência, né? Assim, não achar que o tratamento é só medicamentoso, né? Mas também não achar que o tratamento poderia ser somente psicoterapêutico para todos os casos, né? É justificável, talvez, para pacientes um quadro leve, que é possível um manejo, mas efetivamente pacientes com quadros moderados a graves vão precisar de um apoio medicamentoso, inclusive para ter um maior benefício com as abordagens psicossociais. A distimia, por definição, é um quadro depressivo crônico, né? E não tão intenso, de tal forma que a pessoa continua mantendo as atividades, ela vai empurrando a vida com a barriga, né? Assim, utilizando uma expressão mais popular, né? Agora, ela pode responder a uma medicação inicial, né? Mas pode ser necessário a troca do medicamento, a potencialização, né? Mas a busca sempre tem que ser de alívio 100% do quadro distímico, tá? Se tratar-se só de uma distimia. É diferente, por exemplo, se for uma pessoa com transtorno de personalidade, né, com quadro distímico associado. O que ela vai ter de diferente na história dela? Ela vai ter uma história desde, né, a juventude, né, sempre foi uma pessoa mais instável, né, em alguns momentos mais dependente, né, ou mais depressiva, alguma coisa assim, mas nunca realmente teve uma depressão, né. Em algum momento, talvez aí na vida adulta, né, se inaugura então esse episódio depressivo, essa temporada distímica, né, fazendo uma piora daquela personalidade prévia. Então o tratamento realmente pode aliviar desse episódio ou desse distimia, mas aquela personalidade, né, talvez mais dependente, mais difícil, né, ela não muda. A gente não tem nenhum medicamento que mude as pessoas, que mude a personalidade das pessoas, né, que mude a história das pessoas. A gente tem uma lista aí de medicamentos, né, como passei para vocês, que são capazes de aliviar um pouco os sintomas depressivos, né, e ajudar a recuperar o equilíbrio. Fazem um empurrãozinho ali para a pessoa melhorar mais rapidamente, ter um alívio desses sintomas, tá? Mas efetivamente a gente não tem medicamento para outras coisas, né? Como personalidade. Na verdade, a gente não tem um medicamento para a maior parte dos problemas que a gente tem em sociedade, né? Por exemplo, para antipatia, né? Para deselegância e outras coisas mais, para corrupção. Isso não existe, né? Na verdade, a gente tem bons tratamentos para a depressão, nesse sentido dessa depressão sindrômica, com esses sintomas que eu relatei anteriormente. As mulheres têm uma oscilação mais importante mesmo, né, assim, dos hormônios. O ciclo hormonal das mulheres, né, ele é mais demarcado do que o dos homens, né? Não só entre a ovulação e a menstruação, mas também esse
o climatério, menopausa, né? Assim, isso é um tanto bem marcado assim nas mulheres, né? Geralmente, né? Bem marcado, né? E realmente produz reações emocionais, momentos de fragilidade, né? Que podem, de certa forma, explicar um pouco mais isso, né? Agora é importante lembrar que as mulheres também podem ter outros quadros que a gente pode discutir em futuras aulas, por exemplo, a tensão pré-menstrual, né? Tensão pré-menstrual não é uma depressão, mas é um quadro que responde bem a antidepressivos, né? Lembrar de uma outra coisa também é que as mulheres elas se abrem um pouco mais do que os homens, né? Então a tendência dos homens é talvez esconder sintomas depressivos ou ignorá-los, né? Ou achar que não são tão importantes, né? E muitas vezes até levar a um agravamento maior. Tanto é que a taxa de suicídio é maior entre os homens, né? Porque os homens, mesmo deprimidos, né, eles procuram menos o tratamento, tá? Mas, de uma forma geral, parece que as mulheres têm uma vulnerabilidade maior e a prevalência realmente é maior entre as mulheres e a gente não sabe o motivo disso, né? Isso ainda é uma grande pergunta e um bom tema para quem quiser fazer mestrado, doutorado, até com a gente aqui tá aberto aí o espaço para a gente pesquisar esses temas. São muito interessantes e podem realmente ajudar a gente a entender um pouco mais sobre saúde mental, sobre depressão. Agradecer então a participação através das perguntas. Espero que eu tenha conseguido ajudar a clarear um pouco mais nesse curto espaço de tempo, né? E que a gente sempre esteja ganhando um espacinho aí para a saúde mental nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, não só na graduação, mas na pós-graduação, nos nossos cursos técnicos, e realmente é um dos temas mais importantes que a gente tem na nossa sociedade. Obrigado pela atenção, sucesso aí, um abraço.